Bom, meu nome é Steve Bico, o responsável pela escolha do nome foi meu pai. Meu pai sempre foi um grande admirador, ele sempre seguiu, estudou muito sobre a história, leu o livro, assistiu o filme e ele realmente gostou muito da história de Steve Biko. Ele não só pelo nome, mas questão pela toda a representatividade que ele teve como pessoa, pela história, a questão da resistência, da força. Então eu fui o primeiro filho homem dele, então ele achou interessante todas essas características e atribuiu justamente esse nome para mim. Minha história com faculdade é muito interessante, porque quando eu saí do ensino médio, assim como a maioria dos jovens, realmente eu não tinha noção do que eu queria ser profissionalmente. Então, primeiramente eu fiz geografia, depois mudei para química, depois passei um tempo em bacharelado interdisciplinar em saúde, medicina, onde eu tinha todo o apoio da família e eu realmente não era aquilo que me fazia seguir em frente, mesmo tendo todo esse apelo de status, eu precisava de alguma coisa que realmente conseguisse abrir o horizonte. Então, biotecnologia surgiu com esse grande potencial. Eu poderia, como o nome diz, bio e tecnologia, eu poderia fazer todos os tipos de tecnologia relacionadas à vida, que foi algo que sempre me fascinou. Então, até por isso que eu escolhi biotecnologia, é um curso bastante amplo. A gente pode trabalhar desde lá de resíduos sólidos até fazer transgênicos, clonagem, essas coisas. Então, o mercado é muito amplo, eu poderia estudar toda a tecnologia de uma forma geral. Bom, durante o curso, nunca sofri nenhum problema com isso. A maioria do problema que eu sofri foi mais no ensino médio, principalmente fora do estado da Bahia, que mais precisamente em Aracaju, que sofri toda a questão do preconceito mesmo. Foi a parte mais chocante, assim, que eu tive realmente muito contato com isso, foi em Aracaju. Na vida empresarial, há aquela questão de as pessoas geralmente seguem aquele estereótipo de um empresário, um empreendedor branco, e quando às vezes me encontram é um pouco chocante sobre isso. Acho que esse é o grande problema, mas a gente passa toda essa barreira com competência. Acho que a gente é muito competente do que faz e a gente consegue realmente estipular todos esses problemas sociais. Biotecnologia foi um marco na minha vida. Primeiramente, comecei com o primeiro projeto, quando eu ainda era monitor e tive a possibilidade de ter contato com o laboratório, e eu percebia que as pessoas tinham um grande problema com fazer análise de controle de qualidade de sementes. E eu achei aquilo fantástico. Eu falava, nossa, eu posso fazer um software que pode justamente ajudar essas pessoas. Na mesma época, eu pegava uma matéria chamada processamento de dados, ela ensinava a gente a programar. E o último desafio da matéria era justamente a gente ter que fazer um software funcionando. Então, eu tinha o problema que aquelas pessoas que tinham dificuldade de medir sementes e fazer o controle de qualidade, e tinha a possibilidade de fazer um software, que é fazer um programinha de computador. Então, eu justamente pensei nas câmeras filmando e fazer uma inteligência artificial que conseguisse fazer análise de qualidade sem precisar de um operador. E aí foi a sacada. Depois que eu idealizei, tirei a nota máxima no Instituto de Matemática por causa desse software, abriu o edital do Senai, que queriam ideias inovadoras para se tornarem empresas. E aí eu escrevi o projeto foi aprovado. Hoje a gente está lá no Senai Cimatec. Depois disso, o sentido de inovação com minha vida realmente começaram a andar. Fui responsável por 2 projetos, através do programa do Ministério do Desenvolvimento, que eles abriam edital aberto nacional por todo o Brasil e queriam que grandes empresas, organizações, estudantes escrevessem projetos que eles iriam selecionar os melhores. Para minha surpresa, eu escrevi 2, e esses 2 ficaram entre os 128 mais inovadores do Brasil. E aí a gente passou por um programa que ele chama Formação de Empreendedores e Empresários de Alto Nível, que era justamente alinhar a gente a grandes empresários. O meu escolhido, que foi como meu mentor, foi Paulo Pelo. Paulo Pelo foi um dos diretores da Ambev, atual chefe de controle de operação da América Latina, da Heinz, famosa marca de ketchup.
E ele passou um tempo comigo só explicando realmente como essa questão de ser empresário, os hábitos, como falar, se portar, pensar como empresário, pensar de uma forma inovadora. Então realmente foi algo que modificou minha vida da água para o vinho. Depois disso teve a competição nacional de inovação, onde tirei o primeiro lugar, fui selecionado através da Fundação Getúlio Vargas, uma fundação muito respeitada em São Paulo. E eu fui competir, e a gente ganhou o primeiro, o segundo e o quarto lugar. Ganhamos 3 prêmios, cada um valendo 300 mil, somando tudo, 900 mil de investimento para os projetos. Primeiro, sou muito voltado para inovação, que é justamente isso que minha empresa faz. A gente pega a tecnologia, tanto que o nome é Semeia Tecnologia. A gente semeia, realmente, de semear, de transformar isso em tecnologia. O que eu posso fazer? Primeiro, nunca baixar a cabeça. Muitas vezes as pessoas vão falar para você que você não vai conseguir fazer aquilo, que você não tem capacidade para fazer aquilo. O que você vai encontrar de pessoas que vão te botar para baixo é enorme. E eu acho que a gente tem que ter força e resistência, sabe? Realmente acreditar nos nossos ideais. E sobre inovação, eu acho que desde sempre as pessoas falam pra gente ter uma vida um pouco sem bater muito nas paredes, ou seja, você ter um trabalho, juntar um pouco de dinheiro, ter uma casa, mas não falam em modificar um pouco as coisas. Se vocês olharem em volta, tudo que está à nossa volta foi feito por pessoas que não são mais inteligentes do que nós e que realmente podemos também fazer isso, deixar a marca. Quando você percebe que inovação é como se uma mola, que você puxa para esse lado e do outro lado sai como ação e reação, você percebe que isso é fantástico. Eu acho que para o empresário, para o empreendedor, muito mais para o empreendedor, essa é a chave do sucesso. Quando você descobre isso, você realmente percebe que é possível modificar as coisas, deixar coisas para o mercado e principalmente ajudar as pessoas. Sempre pensamos em ajudar as pessoas. Assisti os filmes, o filme, na verdade, Grito de Liberdade, li o livro, e eu acho que a grande questão é a questão de resistência mesmo, de força, porque muitas vezes, na vida, não só na vida de empreendedor, mas na vida de estudante, eu acho que você sempre vai estar relacionado a muitos desafios, e na vida de empresário, muitas pessoas, não só a competição do mercado capitalista, mas a competição de pessoas, vão dizer que você vai fracassar e você resistir àquilo. E essa força de resistência, eu acho que fazendo a ponte entre a personalidade dele e a minha, eu acho justamente que essa questão de força e resistência, de seguir os ideais, de realmente acreditar naquilo que você acha certo. Então, eu acho que essas coisas seriam as coisas que mais parecem na nossa personalidade.